E aí, amiguinhos, então finalmente acabou a primeira rodada do Campeonato Paranaense e como foi muito cobrado em momentos ruins, o presidente também falar, ele apareceu e fez um pronunciamento e hoje eu achei muito interessante o pronunciamento que ele fez e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje tudo que a gente vai encontrar deste pronunciamento que o João Vitor Mazer fez dessa situação do Maringá que não é das melhores. Porque, assim, existe um universo paralelo onde a diretoria vê uma coisa, a torcida comum vê outra coisa, e tem alguns torcedores específicos aí que enxergam de outra maneira, sempre passando a mão na cabeça, sempre elogiando, falando que o presidente está de parabéns. Mas todo mundo sabe que futebol ele funciona na base de resultados, e nesse caso o resultado ele não veio, o que faz com que a situação do time seja essa que a gente está averiguando, não é mesmo? E é isso. Então hoje a gente vai fazer um pequeno react aqui, ver alguns contrapontos de tudo que o João Vitor falou nesse pronunciamento dele e vamos aqui ver como será feito como foi, né, esse pronunciamento dele até agora. Então a gente está aqui ao vivo e a cores, como vocês podem ver. A gente vai assistir esse vídeo aqui agora, que foi o pronunciamento dele, né? Que ele fez agora cedo sobre o Maringá, sobre a fase do time. Tô aqui com o Instagram do Maringá aberto. Infelizmente, eu já deixei minha parte aqui no comentário, né? Que vocês vão entender no decorrer do vídeo aqui da gravação. Então vamos ouvir aqui então como foi o pronunciamento do Mazer sobre a fase do Maringá. A gente vai fazer os contrapontos, né? Sobre a realidade que ele vê e a realidade que a gente, torcedor que acompanha o Maringá, também vê. Dia de bastante desapontamento para nós aqui do Maringá Futebol Clube. Nos preparamos para essa competição à altura dos nossos objetivos. Entramos com o quinto maior orçamento da competição entre os times participantes e entramos também com o maior orçamento da história do Maringá Futebol Clube. Todo mundo sabe que isso é relevante, né? Se a gente for pensar em valor de orçamento e de salários, a gente sabe que isso não faz muita diferença na prática. Então, assim, se você monta um time bom, você consegue montar. É difícil, mas existe a possibilidade de montar times bons baratos. Então, assim, questão de orçamento ser o maior da história do Maringá não faz muita diferença. Ah, o salário também é um dos maiores da história do Maringá. A Ponte Preta foi campeã da Série C sem receber salário. O time hoje, esse ano, está ruim, mas o ano passado eles foram campeões brasileiros sem receber salário. Então, a partir do momento que você monta um time ruim, você tem que colocar na cabeça que você fez um time ruim. E não ficar colocando desculpas. é, São coisas que interferem, mas todo mundo sabe que no final do dia não é isso que interfere no resultado no resultado final, né, do time de futebol. Nós tínhamos total ciência do tamanho dos nossos desafios, que era uma reformulação de elenco bastante significativa e o novo formato de competição, em que tem uma primeira fase que não dava tempo de oscilar, não dava tempo de se recuperar. Essa pressão aí, temos ciência da pressão do que a gente vai enfrentar que ele falou, é uma pressão que eles mesmos colocaram, né? Sim, obviamente existe a cobrança, a torcida do Maringá quer ver o time ser campeão, mas quem falou no planejamento aí que o time ia entrar em 2026 para ser campeão paranaense e para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro foram vocês da diretoria. Então, assim, vocês estão sendo cobrados pela expectativa que vocês geraram. Então agora não adianta ficar com essa carinha triste aí e não assumir a culpa. Tem que assumir a culpa do que fez, que todo mundo tá vendo que foi mal feito. No caso, aceitar os erros, né, dessa direção que foi feita aí, desse time que foi montado, e bater no peito e assumir de vez a pressão. Questão do regulamento, é um regulamento que é diferente para todo mundo e não adianta ficar comparando, né? Por exemplo, algumas pessoas disseram que teve times de um grupo com menos pontuação que o Maringá, que classificaram, e o Maringá vai disputar o mata-mata do mal.
A gente não pode fazer essa comparação. A gente tem que fazer comparação com os times que tiveram o mesmo problema que os mesmos obstáculos que o Maringá. Vamos comparar com quem? Com quem estava no nosso mesmo grupo. O Londrina teve a mesma dificuldade. Quantos pontos fez Londrina? Londrina disparou. Então, assim, ninguém está querendo a perfeição do time, mas assim, foi a questão, foi uma montagem de elenco muito ruim. Realmente não dava tempo para oscilar. Mas se você for analisar, o Maringá não oscilou nesse campeonato. Porque o Maringá foi ruim desde a primeira rodada. Então, questão de oscilação aí, vocês têm que entender que foi diferente também. Para isso, nós construímos um orçamento totalmente compatível, tanto a termos de salários, de premiação, orçamento para logística, para pré-temporada. O nosso projeto estava totalmente compatível com o nosso objetivo mínimo da competição, que era chegar pelo menos até a semifinal. Mas a gente sabe que no futebol o imponderável às vezes acontece. Continuamos acreditando que no longo prazo isso não é regra, isso é exceção, mas nesse momento vivemos essa exceção e temos que saber encarar ela de frente e superar ela. Temos o nosso próximo confronto para manutenção do Maringá na primeira divisão do Campeonato Paranaense e para isso vamos enfrentar esse confronto como se fosse uma final, de cabeça erguida e com todo o afinco de todos os personagens envolvidos para que a gente supere e mantenha o Maringá na primeira divisão do Campeonato Estadual. Foi por isso que eu coloquei esse comentário aqui, ó, disputar como final, para tranquilizar a gente, porque obviamente as últimas finais que o Maringá disputou não ganhou nenhuma, então é complicado. E agora vocês vão enfrentar um confronto direto, tem muitas mais chances de passar do que de rebaixar, na minha opinião, mas futebol é futebol, né? E vocês já demonstraram que tem um desempenho pífio durante o ano, mas 2 jogos ruins vocês conseguem rebaixar, então é complicado, mas é isso. Passado isso, nós vamos ter cerca de 30 dias aí para nos ajustarmos e nos prepararmos para a nossa primeira competição nacional, que é a Copa do Brasil, uma competição que também vem com um novo formato. Temos uma meta bastante alta, que é chegar até a quinta fase, até o mata-mata de volta. Já conquistamos essa fase no formato anterior, nos últimos 3 anos, por 2 vezes, e vamos buscar ela novamente. Passada a estreia da Copa do Brasil, nós vamos ter ali um pouco menos de 2 meses para nos ajustarmos, irmos ao mercado atrás de reforços e ajustarmos a nossa equipe para a estreia do nosso grande objetivo do ano, que é a Série C, na Série C, o acesso para a Série B. E até lá estaremos em condições de disputar esse acesso, disputar a classificação para a segunda fase, disputar essa vaga tão desejada e que mais uma vez vai mudar a história do Maringá Futebol Clube. E é isso que a gente vem construindo nos últimos anos. Uma entidade, uma instituição forte, que não pode se abalar com os reveses que são inerentes do futebol. Não pode se abalar com os intempéries aí que são inerentes do futebol, mas vocês da diretoria, todo mundo aí que trabalha no Maringá, é o pessoal que mais se abala com crítica que eu já vi na vida. Você, como presidente, ganhou o jogo contra o Galo, você desceu na torcida, você fez sua gracinha, tirou foto, fotinha espontânea, né, que foi tirado escondido, ninguém viu tirar a foto, mas saiu aí em todas as redes sociais, você no meio da torcida. Parabéns, meu presidente, você é maravilhoso, você mesmo na fase ruim desce aqui, conversa com a gente, mas aí na fase ruim você desaparece. Essa é a maior crítica que você recebe, senhor João Vitor Mazzi. Por que que você não estava lá na arquibancada agora nesse último jogo contra o time do Andraus? Teve gente que passou mal no sol lá e saiu com ambulância porque estava lá tentando apoiar esse time pífio que você montou. Então, assim, você falar que não podemos nos abalar, sendo uma das pessoas que mais se abala, que não aceita crítica e com resultados ruins, é meio complicado a gente, né, E esse é o nosso compromisso que a gente reafirma aqui fazer hoje. esse balanceamento. Reafirma que vamos ajustar o nosso planejamento, reafirmamos que vamos estar aptos a disputar a Copa do Brasil, aptos a disputar a Série C em nível para a gente buscar o nosso acesso, e temos total ciência, e viemos aqui
além de reafirmar, pedir para você, torcedor, fazer parte disso. Fazer parte torcendo, fazer parte nos apoiando, porque no futebol nós precisamos, no momentos de adversidades, mais do que nunca, estarmos unidos em prol do nosso grande objetivo, que é transformar o Maringá Futebol Clube, tornar o Maringá Futebol Clube um grande clube do cenário do futebol nacional. Nós somos isso, mais do que o time, somos uma cidade apaixonada, uma cidade que sonha e uma cidade que, mais do que tudo, trabalha para buscar os seus objetivos. Muito obrigado. Aí, esse foi o nosso pronunciamento do presidente, e isso. Não tem muito o que dizer, né, com relação a isso. Você promete uma coisa, mas na prática não cumpre, né, o que você prometeu. Esse foi o pronunciamento, todo mundo espera um pouco mais do time, né? Todo mundo espera um pouco mais do Maringá. E a gente espera coisas que foi prometido por você mesmo, o João Vitor Mazer, o próprio time fez essas promessas, e é por isso que é cobrado. A torcida já mostrou que não vai abandonar, porque querendo ou não, está sempre no estádio. E é isso. Agora é enfrentar o mata-mata do mal e tentar fugir do rebaixamento. Estaremos sempre aqui cobrando, hein, meu querido presidente. Queremos você tirando fotinho quando o resultado estiver ruim também. Tem que aparecer. E viver longe desse mundo paralelo que você coloca na cabeça aí de que é tudo perfeito. Não é tudo perfeito, não. Beleza? Então, obrigado aí você que assistiu esse vídeo. Foi mais um comentando o pronunciamento do patrão. E é isso. Se inscreve no canal, gente. Preciso de 9 inscritos para conseguir fazer live aqui, hein? Então é isso. Se inscreve aí, por favor. Tchau, obrigado. Te vejo no estádio, hein? Não deixe de apoiar, como o homem falou. Tchau.